Estúdio, nosso convidado de hoje, o Yuri Guerra, que é assessor de comunicação da Delegacia de Campos da Polícia Rodoviária Federal. E nós estamos, o Arnaldo citou muito bem no início, estamos num momento em que existem planos da Polícia Rodoviária Federal, planos que são colocados em prática para evitar exatamente que um momento de alegria se torne um momento de tristeza, né? Porque Natal, Ano Novo, que você sai para confraternizar, Carnaval, que você sai para brincar, de repente acontece um acidente, morre alguém querido, né? Algum ente querido, é muito triste. Vamos lá. Sim, é extremamente importante essa questão de fiscalização, e aqui eu faço também a ressalva, né, que como o Yuri colocou, eu já disse aqui em outras oportunidades, né, Marco? Eu que pego a BR-356 com frequência, da quantidade da fiscalização, da presença da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem constatado isso, né, por trafegar muito nesse trecho da BR-356 entre Campos e São João da Barra, e a gente sempre registra isso aqui, quanto é importante com relação a isso. Mas vamos a algumas perguntas de ouvintes, já aqui na transmissão. Quem está com a gente aqui, vamos ver aqui rapidinho, o Ângelo Rafael, bom dia. Luciano Grain Lemos, bom dia a todos vocês aí, sucesso. Infelizmente tem politicagem por trás dos médicos. Qual foi o dia que eles foram cobrados a trabalhar? Falando sobre a questão da greve lá no começo do programa. Danilo Barroso, estou atento. Verônica Nascimento, colega nossa de redação da Folha, editora de geral, hoje está como editora de geral, que é um revezamento, né, dentro. A gente até falou sobre o comando da polícia, depois a gente vai falar sobre isso, e dentro da redação é a mesma coisa, a gente vai passando por várias funções. E a Verônica traz uma pergunta aqui. Os radares portáteis chegaram para a operação Carnaval da PRF? Vocês vão utilizar radares portáteis nas rodovias? Sim, o planejamento Verônica sempre me perturbando. Não é mole não, gente. Não passa uma semana que Verônica não me perturba com alguma pergunta. Sim, nós já estamos com os radares aqui na delegacia. Agora, dias e horários, isso daí a gente não tem como informar, obviamente, né? Por uma questão até de segurança. E de sigilo também, de trabalho, né? Agora, o que a gente aconselha é o seguinte, independente. É engraçado uma questão que as pessoas, é muito comum, as pessoas têm mais medo da multa do que da morte. Então a pessoa chega e fala assim, mas eu tenho que colocar a cadeirinha, mas a cadeirinha é 3 anos e 6 meses, mas meu filho... Gente, se preocupa com a segurança do seu filho. A minha namorada, por exemplo, ela tem uma filha que há obrigatoriedade da colocação da cadeirinha. Só que a cadeirinha dela é muito pequena porque a menina é muito grande. É muito grande. Falei, vamos reestruturar essa cadeirinha. Porque mais importante do que a colocação da cadeirinha é a colocação da segurança da menina. Então, vamos ver altura, tamanho, uma cadeira indicada que tem. Você tem cadeira para as crianças maiores, cadeirinha para crianças maiores, assento de elevação. Então, mais importante do que se preocupar com a multa é se preocupar com a morte. É você não pensar que pode ter uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Você consegue dirigir. Está certo que eu sou chato na hora da direção. É 80. Eu fui para o Espírito Santo agora, final de semana. Era 80? Eu botava 80 no carro. Era 60? Botava 60. Independente de imaginar que tenha radares lá na região. Agora, sim. Eu até vou colocar uma coisa, já que você está falando. Eu não concordo com essa expressão que as pessoas falam, indústria da multa. Eu não concordo, porque porque é a indústria da multa. Bom, tudo bem. Pode haver indústria da multa, existe a multa, arrecada uma graninha boa, né? Mas se você não cometer a infração, não tem multa, amigo. Exatamente. Eu digo mais que há a indústria da infração, ou seja, as pessoas cometerem infração. E você sabe que para a Polícia Rodoviária Federal não é vantajoso multar. Vamos ver o seguinte, em especial as multas de velocidade, a Polícia Rodoviária Federal fica no prejuízo. Todas as multas a gente fica no prejuízo. Partamos desse princípio. Por quê? A multa, ela entra para uma conta da União, não entra para a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela recebe um valor anual, não das multas, o valor de orçamento, que é o Congresso, vota aquele orçamento e vai para a Polícia Rodoviária Federal. Desse orçamento, a Polícia Rodoviária Federal tem que colocar o pagamento dos Correios para enviar a multa. Isso não sai do valor da multa. A multa entra para outro cofre, outra rúbrica. Então, sai Correio, sai o agente que faz a fiscalização, sai o agente que faz o recurso da multa. Então, é muito mais custoso uma multa. E de forma direta, com relação à infração
da velocidade, quando você pensa que tem multas de cento e pouco, R$180, aí você começa, homem trabalhando, do policial lá trabalhando, já tem um valor. Quando você pensa, hora homem lá, R$50, você pensa, cada multa dessa você tem 2 ou 3 cartas que são enviadas, cada carta dessa no valor de R$30, carta registrada. Então você já vê, só em correio você já gasta R$100, fora o julgador. Então uma multa de R$180 acaba ficando custo para a Polícia Rodoviária Federal e até para a União de forma geral, um custo de R$200. Quanto custa uma multa hoje? Cerca de R$200. Então, qualquer multa menor que R$200 é prejuízo. Então, ao falar que existe... Eu não estou falando... você tem empresas, como até o presidente falou, em que existem empresas privadas que têm percentual da multa, tal. Isso daí é algo que não compete a gente, até porque os radares da Polícia Rodoviária Federal são da Polícia Rodoviária Federal, não são radares terceirizados. Então, eu posso falar, no nosso caso, uma multa é até prejuízo. Uma multa é até prejuízo. Então, dizer de indústria de multa, não. Isso daí não é factível. Existem multas altas, mas as multas altas, elas são para infrações gravíssimas que causam acidentes mais graves, como, por exemplo, uma ultrapassagem indevida, onde você pode ocasionar uma colisão frontal, onde é o pior tipo de acidente para causa de morte, uma ultrapassagem ou transitar pelo acostamento, e até nisso tem distinção de valores. Você tem o transitar pelo acostamento menor do que ultrapassar pelo acostamento. Aí fala, mas transitar ele passou por muitos mais veículos do que ultrapassar. Por que essa infração é menor? Porque quando você está passando mais de um veículo, você está visualizando melhor os veículos que estão à sua frente. Quando você simplesmente ultrapassa, é aquela coisa rápida, onde você não sabe quem está no acostamento ou não. Então tudo isso é pensado na hora de arbitrar uma multa. Uhum. Agora, essa questão de multa também no Brasil, e como a gente falou, a gente está falando muito de questão cultural, quando a gente citou o uso de cinto de segurança, bebida e bebida de direção. Mas no Brasil também é cultural, que se não mexer no bolso, sim, com certeza. Não pega, né? A regra não funciona. O meu sonho, até como educador, que eu sou educador também, é chegar a um ponto que você não tenha polícias e tenha professores apenas. Esse daí é meu sonho. É claro que é uma utopia, a gente sabe que isso daí dificilmente vai acontecer, porque em lugar nenhum do mundo acontece uma situação dessa. Qualquer lugar precisa do poder coercitivo do Estado. Sim. Agora, quando você trabalha a educação de trânsito de forma consciente, você pega na base. Você pega a criança, você vai e começa a mudar a cultura da base. Porque essa criança é que vai influenciar. Agora, uma pergunta que eu faço, aqui entre nós, quem de nós já não fez a seguinte situação? Tá lá conversando ao celular e aí dirigindo, filho do lado, sobrinho, neto, etc e tal, aí vê um policial, vê o guarda municipal e chega e fala assim, peraí, eu vou desligar, peraí, tem um guarda ali, pum, e baixa o telefone. Eu acho que todos nós já fizemos isso. Uhum. Quando você faz isso, o que seu filho está vendo? Ele está vendo que... O exemplo errado. O exemplo errado, ele está vendo que, desde que não seja flagrado, ele pode cometer qualquer tipo de delito. Isso é complicado. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Eu vou só trazer aqui mais alguns comentários e mais perguntas de ouvintes. Tem as perguntas do grupo de WhatsApp também do Folha no Ar, que daqui a pouquinho eu vou abrir aqui para a gente estar repassando 2 ou 3 perguntas que chegaram ontem. Mas a Verônica aqui falou que ela te perturba e você sempre atende. Agradeceu aí pela resposta. Beijo, Verônica. E o Cláudio Nogueira, também colega da gente aqui da Folha FM, Nogueira fez um questionamento com relação se a PRF já aceita hoje a CNH e o famoso verdinho digital, em versão digital. E se já há, né, no trabalho de vocês, aí eu complemento, se já há no trabalho de vocês, pessoas que utilizam dessa parte digital, porque eu já esqueci a habilitação, eu só esqueço tudo, não me esqueço dos lugares porque eu tenho que voltar para casa, né? Às vezes esqueço de voltar, às vezes eu para campus eu vou para Tafona, para Tafona eu vou para campus, mas enfim, eu sou meio, né, de deixar as coisas nos lugares. Então eu já esqueci a habilitação em casa e vim para campus. É infração, se for pego, você está dirigindo sem habilitação, você tem que comprovar. Não, hoje não. Hoje não é mais? Não, e essa versão digital, já tem pessoas apresentando nas abordagens? Tem bastante gente apresentando o formato digital. O que acontece? Existe uma infração que é não portar o documento.
O detalhe é o seguinte, independente disso, a Polícia Rodoviária Federal, eu posso falar só da minha instituição, faz a consulta, o nosso sistema informatizado já consegue, através de um CPF, através de uma documentação, outra documentação, saber se o veículo está legalizado, regularizado, se a pessoa ela é habilitada, a habilitação da pessoa, validade, a gente já consegue, por meios transversos, obter esse tipo de informação. O problema é que aí a pessoa sai nessa confiança, posso andar, isso é um problema sério, esse seu esquecimento não é só seu, isso daí está a cada 10 veículos que eu abordo, vamos botar aí que 3 veículos a pessoa está sem documento algum, de habilitação ou documento do veículo. Beleza, a gente consegue verificar. E se a gente está num lugar que não tem a cobertura de celular para a gente conferir no posto, ou está sem cobertura de internet para a gente poder conferir no sistema? Aí fica um desgaste desnecessário, ou a pessoa vai ser multada porque a gente não tem como conferir esse veículo. Mas, via de regra, o digital, isso daí é aceito, se a pessoa tiver, cuidado para ter bateria, né, no celular, porque também já aconteceu da pessoa falar assim, agora eu estou com minha CNH digital, puxa o celular, pum, acabou a bateria, ele não tem como mostrar a CNH digital. Muito cuidado com relação a isso. Mas você precisa pedir ou não? O CNH digital é o Detran. Você faz o cadastro, salvo engano. É bom, é muito bom isso. Onde, se você tem que iniciar através da internet, ou se você tem que ir lá no Detran, no Ciretran, eu não sei como é que é esse procedimento, porque isso daí é feito pelo Detran. Pelo Detran. Vamos aqui mais comentários. Deixa eu ver. Luiz Mauro Macabu Pacheco, parabéns pelos bons serviços prestados pela PRF. Agora deixa eu abrir o grupo aqui de WhatsApp. Antes do grupo tem aqui o João Marcelo Sá. O Yuri é um grande profissional e muito humano. Algumas perguntas rápidas. Sobre aquele quiabo ali na descida da Ponte General Dutra, ao lado do Exército. O que a PRF tem feito para acabar com esse ato? Eu não entendi muito bem o que seria o quiabo. O quiabo seria a pessoa fazer uma conversão, pelo que eu estou vendo, que é uma conversão proibida. Sim. Eu também li e olhando direto, mas seria deve ser uma conversão proibida aqui. Vou te falar uma coisa, ali é um dos trechos que mais a gente retém veículo, principalmente moto. Nós hoje estamos com os veículos de moto, os motociclistas, e eu vou te dizer, é difícil a nossa motocicleta, nosso corpo de motociclistas perder algum veículo. Acontece? Acontece. Nós tivemos até agora um incidente extremamente desagradável. Acontece, porque você vai sair, enfim, existem condições adversas que acabam suscitando problemáticas. Agora, é muito difícil perder. E ali naquela região, nós acabamos, a gente prende muita moto irregular, que ao ver a polícia, faz o que ele falou, do quiabo descendo. Ou mesmo, não viu a polícia, mas tenta fazer esse retorno. As pessoas falam assim, mas tem que fazer o retorno lá em cima, isso é um absurdo, deveria ter o retorno aqui embaixo, deveria ter uma situação mais próxima. Se você está lá no Rio de Janeiro e pega uma Avenida Brasil, você tem que ir lá na frente para fazer um retorno. Você perde o acesso lá de Irajá, você tem que ir lá na Pavuna para fazer um retorno e ninguém reclama. Por que a pessoa tem que reclamar de chegar e fazer um retorninho um pouco mais à frente, 500 metros mais à frente? Fácil, daí garante mais segurança ao trânsito. Agora eu vou aqui ao grupo de WhatsApp, onde a gente também um grupo de WhatsApp do blog Opiniões, do Aloysio e do programa Folha no Ar. E aqui também tem algumas perguntas. A primeira pergunta do Leonardo Gaia é: como você vê a lavratura do termo circunstanciado pela PRF? Para adiantar, eu vejo como avanço na persecução criminal. Ele faz a pergunta a você de como você vê a lavratura do termo circunstanciado pela PRF. É tal história. A polícia cada vez passando por um processo de evolução e para transformar-se o ciclo único de polícia, ou seja, a mesma polícia que autua é a mesma que faz o procedimento de investigação, o procedimento de perícia, o procedimento de lavratura do TCO, no caso, né, encaminhamento para, seja Ministério Público, seja diretamente para o Judiciário. Então, isso daí é um avanço, isso daí não é algo que eu esteja falando, simplesmente que é um avanço, já foi essa questão, já foi levantada, porque a Associação dos Delegados Federais questionaram a legitimidade com relação a isso, e em segunda instância, nós já houve a vitória em segunda instância com relação a esse entendimento. E está sendo muito bem aceito no país todo. O Rio de Janeiro talvez seja um dos locais
com maior resistência a esse tipo de ação. Não por parte do Judiciário ou do Ministério Público, não. Esses aí estão sendo, a todo momento, nossos aliados. E hoje já há uma percepção de outras instituições de que isso daí é necessário para desafogar o grande gargalo que nós temos hoje nas delegacias, enfim. Então, termo circunstanciado é um avanço muito grande. O mesmo Leonardo Gaia parabeniza a PRF, que é a polícia que mais se moderniza no Brasil no momento. Tem uma outra pergunta da Maridete Gonzaga. Ela diz: será um trabalho duro nesses dias que antecedem o carnaval, durante e depois. Como será a abordagem das pessoas com porte de arma nos veículos? Detector de metais seria viável? Existe uma incidência muito grande, porque essa aí eu vou aproveitar para colocar um gancho aqui, Yuri. São João da Barra, como a gente está colocando aqui nesse período de carnaval, é uma cidade que recebe muita gente. Vende-se como o maior carnaval, o melhor carnaval do interior, e eu sou de lá, eu posso falar que existe um complexo de grandeza nas coisas de lá. É o melhor picolé, é o melhor conhaque, o conhaque até que é reconhecido. Também, né? Mas o picolé também. Enfim, e o carnaval também. O carnaval também não estou desmerecendo, pelo contrário. Porque realmente podemos participar sempre de gastos abertos. É o maior fenômeno de marketing da história. Conhaque dos milagres. É o maior fenômeno, porque eu tenho um amigo que dizia o seguinte: você vai numa ilha perdida no meio do Amazonas, do Rio Solimões, ou do Rio, tem um boteco safado, não tem refrigerante, mas tem o conhaque. Tem o conhaque, de São João da Barra, você vê aí. Está lá e recebe rigorosamente a encomenda e compra, não sei se é ordem através de tambor, de fumaça, mas chega. Mas e se tem uma coisa que São João da Barra tem, além dessa mania de grandeza que... E em muitos casos verdadeiro, diga-se de passagem, mas o que se tem muito é um bairrismo. Se pudesse, fecharia a cidade com muros, sabe? Eu sei porque eu sou de lá e já pensamos nisso também. Isso daí também. Já ouviu isso, né? E o que acontece? Fala-se muito de que chegam pela BR-356 pessoas armadas, chegam pessoas com drogas, enfim. Óbvio que para chegar à cidade o único acesso é BR-356, senão pelo mar. Mas nessas fiscalizações qual é a minha pergunta? Nessas fiscalizações que têm acontecido na rodovia, e eu falei aqui no início que vejo uma atuação muito, muito mais presente da PRF nesse ano, vocês encontram esses materiais? Vocês têm encontrado armas, drogas, e tem um índice alto disso na nossa rodovia? Aí eu complemento a pergunta da nossa ouvinte, da Maridete Gonzaga, que fala sobre essa questão de uso de detector de metais para tentar descobrir a presença de armas nos veículos que vão para a cidade. Não, a gente não faz uso de detector de metal. Não sei se no país todo, de repente pode ser que alguma delegacia com verba própria tenha comprado algum detector de metal, eu acho pouco provável. Agora, a gente tem duas situações aí, da arma lícita e da arma ilícita. Com relação à arma ilícita, da mesma forma que a droga, a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado muito esse trabalho de combate à criminalidade de um modo geral. Hoje, o ouvinte anterior falou com relação à polícia que mais investe em tecnologia. Eu não sei se é que mais investe em tecnologia. Eu sei que a gente investe muito em tecnologia. Tanto é que a Polícia Rodoviária Federal é responsável por cerca de 40% de toda a droga apreendida no país. Isso daí, considerando que nós somos 1,8% de toda a polícia do país, ganha dimensões assim extremamente altas, né? E muito disso daí investimento em tecnologia efetivamente. E você tem dois trabalhos, em larga escala, que é o que é realizado, por exemplo, nas regiões de fronteira. Você tem o Paraná, Mato Grosso, São Paulo, a própria capital, no Rio de Janeiro. E você tem o trabalho de formiguinha, que é aquele que a gente faz aqui na pista, abordando o veículo, verificando se está com uso de droga. Isso o TCO também auxiliou muito, porque em alguns momentos, alguns tipos de infração, não é o caso da droga, mas em larga escala, mas em pequena escala, sim, você pode fazer o TCO. O que acelera muito o processo, mas esse trabalho é muito de formiguinha. Com relação às armas lícitas, ou seja, as pessoas que têm porte de arma, normalmente tem transporte de arma, mais comum é encontrar transporte de arma. Tem aumentado muito. Tem a diferença, né? Posse, transporte e porte. E porte. Normalmente, o que você mais tem
pessoa com o transporte de arma e poucos com o porte de arma, né? Onde você pode portar e viajar com essa arma. E tem aumentado muito a quantidade de pessoas flagradas com esse transporte, autorização de transporte de armas. Isso daí é algo que está se popularizando, mas popularizando de uma maneira, de certa forma, responsável, porque essas pessoas que têm autorização de transporte de armas, elas estão indo para stand de tiro, estão indo capacitar, nesse motivo. A fiscalização tem que intensificar nessas pessoas que têm apenas o transporte e estão querendo portar a arma. Que é no momento que a pessoa vai para um baile, lá no desfile, lá em São João da Barra, ele tem o porte, ele tem o transporte, ele tem a capacitação técnica, etc, etc e tal, mas naquele momento ele pode beber, ele pode arrumar uma confusão, e eu te digo, o camarada se acha mais do que ele pode. Eu que tenho todo um treinamento, tenho toda uma capacitação, já sou policial há 20 anos, eu não ando armado. Eu não sei por que a pessoa quer tanto ficar andando com a arma para cima e para baixo, dando possibilidade para o perigo, né? Você, como agente de segurança pública, não representando a PRF, você, pessoa física, você é a favor da flexibilização do porte de arma? Você acha que é um... Olha só, isso daí é um tema bastante complexo. Sim, extremamente. Eu, como policial, no primeiro momento, eu poderia chegar e falar assim, não sou favorável, porque você acaba dificultando, a pessoa tem que ter o mesmo treinamento que eu tenho. Mas, por outro lado, o treinamento que eu tenho, eles têm também, na medida em que fazendo um trabalho decente, tem também. Mas eu, como pessoa, não como servidor público, você perguntou como pessoa. Quando teve o plebiscito da arma, eu acabei votando que eu era contrário ao porte. Eu votei a favor de não ter porte de arma, tal. Só que eu sou estatístico por formação. E eu percebi que no momento em que houve um enrijecimento do coisa, aumentou a quantidade de crime. A criminalidade deu um salto vertiginoso. Então, eu, como estatístico, hoje, percebo que aqui no país, claro que você tem outras variáveis. Não é apenas essa variável, existem outras variáveis. Mas, como estatístico, hoje em dia, talvez eu seja mais favorável à flexibilização do porte. Você vê, Yuri, que a grande parte das armas aí que que às vezes são apreendidas, são armas raspadas, são armas que são traficadas de alguma forma e estão na mão de bandidos. O bandido não adianta você dizer que é proibido, porque ele vai usar de qualquer jeito. Ele vai usar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Outro dia postaram um vídeo nas redes sociais de um grupo de umas 30 crianças, todas com um pano no rosto, na favela, na comunidade. Todas com um pano no rosto, disfarçadas, e com armas de madeira, simulando armas e andando como se fosse um treinamento de guerra. Sim. Mas todas as crianças que o Yuri colocou mais cedo no trânsito, de 11 anos, 12 anos ali, e aí o cara ainda botou assim, olha aí não sei que, menino aprendiz, aquele negócio, jovem aprendiz na comunidade e tal. Gente, é um absurdo. Sim. Você não vai pedir registro da arma de um menino de 13 anos? É complexo. Eu gosto de dar minhas opiniões baseadas em termos técnicos. E até agora o que eu vejo nessa discussão são muito mais termos abstratos do que termos técnicos. Termos técnicos são números, são pesquisas, etc. E tal. A pessoa ficar trabalhando no campo do empirismo vago, vazio, em palavras vazias, eu não acho legal. E aí, o que eu vi também, não tem nenhuma pesquisa nesse sentido, mas o que eu vi é o seguinte, no momento em que houve um enrijecimento do porte, da compra da arma, você deu um salto na quantidade de crime. Posso estar sendo leviano, esse crescimento se deu por outro motivo, e aí você acaba pegando esse motivo, tal, mas houve um crescimento, isso é fato. Então, esse pode ser um dos fatores também. Não sejamos também levianos do outro lado e achar que não há nenhum tipo de influência quando você não há a flexibilização para a compra de arma. É o mesmo do que a gente até comentou recentemente aqui, por mais que se concorde ou não com a política pública de segurança implementada com os novos governos, nós tivemos uma mudança radical
no governo, tanto no governo do Estado quanto no federal, mudança que eu digo de matizes ideológicas mesmo, né? Eram partidos de um lado e fomos para partidos de outro lado, da esquerda para a direita. Por mais que não se concorde com a política de segurança implementada, estatisticamente nós estamos na redução nos crimes violentos, né? E aí não tem o que se discutir, números são números, né? Exatamente, contra fatos fica complicado você colocar qualquer tipo de ideologia que vai vencer alguns fatos, né? Não, são 8 horas e 21 minutos agora. Faremos o último intervalo do nosso papo e voltamos para encerrar o nosso papo, tá bom? Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A hora de comprar HB20 Creta é